Olá, estimados alunos. Neste vídeo abordaremos aspectos clínicos e antropológicos da deficiência auditiva e surdez. Então, podemos dizer que, clinicamente ou patologicamente, todo surdo tem a deficiência auditiva, mas nem toda pessoa que tem deficiência auditiva é surdo. E o que é a deficiência auditiva? De acordo com o Decreto 5.296 de 2004, que classifica a perda auditiva quanto ao grau, deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. Sobre a surdez. Numa concepção clínica, e por que clínica? Porque mais à frente veremos também a concepção antropológica, sociológica da surdez. Então, na concepção mais clínica, mais patológica, a surdez é caracterizada pela ausência da capacidade para ouvir sons, devido a fatores que afetam o ouvido externo, médio e ou interno. Então, sobre a audição e a surdez, apresentaremos a anatomia e funcionamento do sistema auditivo. Para perceber, reconhecer, interpretar e compreender os diferentes sons do ambiente, é necessário o funcionamento de 3 estruturas que constituem o sistema auditivo humano, que são ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Falaremos sobre cada um deles. Então, com base aqui na anatomia do sistema auditivo, compõe o ouvido externo, o pavilhão auricular, canal auditivo. Já o ouvido médio é composto pela membrana timpânica, estribo, bigorna e martelo. E o ouvido interno, pelos canais semicirculares, nervo auditivo e cóclea. Sobre a função de cada um, o ouvido externo recebe as ondas sonoras captadas pela orelha e as transporta até a membrana timpânica, provocando uma vibração com a pressão das ondas sonoras. Observação: a membrana timpânica ela separa o ouvido externo do ouvido médio. O ouvido médio, ele transporta as ondas sonoras recebidas pelo ouvido externo e as conduz até a parte interna do ouvido. E o ouvido interno é responsável pela percepção do som e pelo equilíbrio. A cóclea tem a função de converter as vibrações mecânicas, ou seja, as ondas sonoras, em impulsos elétricos que são enviados ao nervo auditivo e aos centros auditivos do cérebro, onde a informação auditiva será decodificada, favorecendo a compreensão da membrana recebida. E os canais semicirculares, que também fazem parte do ouvido interno, são responsáveis pelo equilíbrio. Quanto ao período de aquisição, a surdez pode ser dividida em 2 grandes grupos. Congênitas, quando o indivíduo já nasce surdo, geralmente causada por síndromes, drogas, medicamentos, desnutrição materna, viroses e fatores familiares como a consanguinidade. Neste caso, a surdez é pré-lingual, ou seja, ocorre antes da aquisição da linguagem. No caso aqui, a linguagem que estamos nos referindo é a linguagem oral. Então, podem ser também adquiridas, quando o indivíduo perde a audição no decorrer da sua vida, causada por drogas também, desnutrição, viroses como cachumba, meningite, sarampo, icterícia e traumas. Neste caso, a surdez poderá ser pré- ou pós-lingual, dependendo da sua ocorrência ter sido antes ou depois da aquisição da linguagem, né? No caso da linguagem oral. Quanto à etiologia, isto é, as causas da surdez, ela se divide em hereditária, causada por síndromes, no caso, fatores familiares, genéticos, pré-natais, ocorre durante a gravidez, nesse caso não é hereditária,
ocorre devido a distúrbios genéticos, sofrimento fetal, grau de parentesco, fator RH, doenças como sífilis, herpes, rubéola, toxoplasmose, diabetes, pressão alta, também devido à desnutrição, subnutrição, exposição à radiação, no caso raio-x, tentativa de aborto, medicamentos ototóxicos, traumas, drogas, alcoolismo, dentre outros. Perinatal ocorre durante o parto. Nesse caso, temos exemplos de partos prematuros, anoxia, que é a falta de oxigênio, um parto bem demorado, parto fórceps, os médicos forçam para puxar a criança que nasce com icterícia grave, que é uma doença que deixa o corpo da criança amarelinho, ela precisa de sol, ou então banho de luz para elevar o nível da bilirrubina no sangue, infecção hospitalar, traumas de parto, entre outras, como estrangulamento de cordão umbilical. Ainda quanto à etiologia, ou seja, as causas, a surdez pode ser também pós-natal, ou seja, ela pode ocorrer após o nascimento, por meio de doenças infecciosas como otite, meningite, pneumonia, encefalite, escarlatina, cachumba, catapora, sarampo. Geralmente a criança é muito suscetível a ter essas doenças, né, durante o período mesmo da infância, e isso pode ocorrer também em qualquer fase da vida. Medicamentos ototóxicos, como antibióticos, quimioterapêuticos, lesões traumáticas, exposição contínua a ruídos de alta intensidade, explosões, fone de ouvido, traumatismo craniano. É por isso que pode ser durante toda a nossa vida. A gente pode estar sujeito a ter alguma dessas complicações e perder a audição. Esse período pós-natal também, que é no decorrer da nossa vida, pode acontecer a surdez causada por otosclerose, que é a calcificação da cadeia ossicular, composta pelo martelo, bigorna e estribo. Pode acontecer também, geralmente acontece, a surdez do idoso, que é conhecida como presbiacússia. Também síndromes, tumores, distúrbios metabólicos como hipotireoidismo, alergias, doença de Menneri, diabetes, insuficiência vascular, que é a surdez súbita, ou outros problemas. Agora, outra classificação com relação à localização da lesão, ou seja, a localização da perda auditiva. Então, ela pode ser condutiva, ocorre no ouvido externo e ouvido médio. Geralmente, quase todos os casos podem ser revertidos por medicamentos ou por intermédio de cirurgias. Ela pode também ser neurosensorial ou sensório-neural, que ocorre no ouvido interno, na cóclea ou labirinto, e ou nervo auditivo, que transmite informações de sons geradas no ouvido para o cérebro. Então, para ilustrar aqui, quando a pessoa faz o implante coclear, na parte externa fica esses dois dispositivos, 1 e 2. Por esta imagem dá para perceber o todo. Tanto os dispositivos que ficam na parte externa, que vimos no slide anterior, o 1 e o 2, quanto o 3 e o 4, que ficam na parte interna. O 3 fica na cóclea. É importante dizer que muitos surdos, mesmo tendo a surdez neurosensorial e sendo indicados o implante coclear, eles não querem fazer, resistem por já estar adaptado com a língua de sinais, já se sentir inseridos na comunidade surda, e também alguns têm receio de fazer e não dá certo, porque quando o surdo passa por esse processo aqui do implante coclear, ele precisa fazer tratamentos para poder aprender a falar o que ele vai ouvir. É como se fosse quando ele nasce, uma criança, ele vai começar a ouvir e precisa passar por esse tratamento. E alguns surdos já relatam que não tem um sucesso, um êxito, então outros já resistem.
Então, ela pode ser mista quando a alteração auditiva está localizada no ouvido externo e ouvido médio e ouvido interno. Geralmente ocorre devido a fatores genéticos determinantes de má formação. Para exemplificar, eu disponibilizei um vídeo, como ouvimos e como ocorre a surdez, para que vocês possam estar percebendo a surdez mista. Ela também pode ser central, que ocorre no tronco cerebral e cérebro. Exemplo, nós temos a presbiacúsia, que é a surdez do idoso. Traumas acústicos. No caso da presbiacúsia, não é passível de tratamento com medicações ou com cirurgia. A melhor opção é a indicação de prótese auditiva. Então, dependendo do tipo da surdez quanto à localização, em alguns casos, podemos observar que pode ser utilizado prótese para auxílio. Então, aqui são alguns exemplos de prótese. No caso, por exemplo, da presbiacúsia, é indicado a prótese. Então, aqui apresentamos também a classificação da perda auditiva quanto ao grau. Temos normal, a perda normal, que varia de 0 a 25 decibéis. A perda leve, que é de 26 a 40 decibéis. A criança não percebe todos os fonemas da palavra, a voz fica fraca ou distante ou não é ouvida. Moderada, que varia de 41 a 70 decibéis. É necessário uma voz de certa intensidade para que seja percebida. É frequente o atraso da linguagem, no caso oral, e alterações articulatórias. A severa, que varia de 71 a 90 decibéis. A pessoa identifica apenas ruídos familiares, só percebe a voz forte, podendo chegar até 5 anos sem aprender a falar, no caso, a língua oral. A profunda, que é acima de 90 decibéis, é a perda auditiva superior a 91 decibéis, não permite nem identificar a voz humana, impedindo que adquira a linguagem oral. Aqui uma imagem para ilustrar a questão dos decibéis, o que se pode estar ouvindo em cada um desses níveis, desses graus. Até o momento estávamos definindo a surdez, caracterizando, considerando apenas uma visão patológica, ou seja, clínica. Mas, de acordo com Audrey Gesser, há duas grandes formas de conceber, tanto patologicamente como culturalmente ou socialmente. E ela vem defender isso neste livro, Libras, que língua é esta? Então, ela adota nesse livro uma postura contrária à medicalização, ou seja, à concepção segundo a qual o surdo é visto como portador de uma deficiência física, que precisa de recursos ou intervenções cirúrgicas para se tornar normal e fazer parte do grupo majoritário na sociedade em que vive, ou seja, do grupo de ouvintes. Ver a surdez como problema está diretamente relacionado à visão patológica, e este é um discurso fortemente construído e aceito pela maioria, que são de ouvintes. Então, mas o surdo, ele deve se inserir na comunidade surda, aprender a língua de sinais, que ele vai conseguir se desenvolver normalmente em todos os aspectos de sua vida. Então, essas são as nossas referências. Obrigada.